sobre essa temática. Mas, meus irmãos, nesta manhã, eu quero convidar você a ler comigo 1 João, capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 6 do capítulo 2. 1 João 1, versículo 5 até o versículo 6 do capítulo 2, nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu vou ler um versículo e convido os irmãos a lerem o versículo seguinte. Diz assim a palavra do Senhor: Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Mas se vivemos na luz como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. E sabemos que o conhecemos se obedecemos a seus mandamentos. Mas quem obedece à palavra de Deus, mostra que o amor que vem dele está sendo aperfeiçoado em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele, deve viver como ele viveu. Pai, mais uma vez nós estamos na tua presença para meditar na tua palavra. E a nossa oração nesta manhã, nesse encontro, é que mais uma vez o Senhor venha tratar no nosso coração aquilo que precisa ser tratado. Que o Senhor venha ministrar na vida de cada um de nós que estamos aqui, daqueles que estão sendo alcançados por esta palavra, que o Senhor venha tratar em nós, tocar de forma especial, e que possamos sair, ó Deus, daqui no desejo, na convicção de querer viver como o Senhor viveu. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos então retornando à primeira carta de João e vamos continuá-la, se Deus quiser, vamos terminá-la logo em breve. Começamos então esse mês com o tema Vivendo como Ele Viveu. Vamos refletir isso no domingo de manhã, no domingo à noite, nas meditações durante o dia, até que a vida de Jesus seja uma realidade em nós. Esse texto fala do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Hoje o foco está apenas no versículo 2 de 1 João. A nossa mensagem está aqui, nós paramos no versículo 1. O versículo 2 diz: Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados. E não apenas do nosso pecado, mas dos pecados de todo o mundo. Hoje nós vamos pensar nessa entrega de Jesus na cruz do Calvário
para as nossas vidas. Eu lembro, certa vez, eu estava conversando com um adolescente, não é daqui da igreja, eu estava numa outra cidade, e eu estava apresentando a ele sobre a realidade do ser humano, depois da queda em Gênesis capítulo 3, como o pecado entrou na vida do ser humano e como danificou tudo. E eu mostrei como Deus criou todas as coisas perfeitas. E aí aquele adolescente me fez a seguinte pergunta: olha, se Deus é bom, por que então Ele não trouxe logo uma solução para tudo isso? E aí eu disse, Ele trouxe. A solução de Deus para a realidade do pecado do ser humano se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é a solução. Muitas vezes a gente quer a nossa solução, mas a solução exclusiva, única de Deus, foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por isso, a gente caminhou aqui durante alguns domingos nessa carta de 1 João, e a gente viu que Deus quer que nós tenhamos um relacionamento de amor com Ele. É o desejo de Deus, que estejamos juntos de Deus. Aliás, eu diria a você que enquanto nós estávamos participando da ceia, enquanto nós estávamos cantando ali, eu estava ali no meu coração dizendo, Jesus, quando eu chegar no céu, eu quero correr e te dar um abraço, em gratidão, porque eu não sei você, mas é muito ruim quando alguém maltrata a gente, quando alguém fala uma coisa que dói na gente. Mas Jesus não foi apenas maltratado verbalmente, Ele foi cuspido, esbofetearam a cara de Jesus, colocaram a coroa de espinhos, como lemos Isaías, ele disse, olha, na profecia, vão olhar para ele, ele vai estar desumano de tanto sofrimento, e tudo isso foi por causa de mim, por causa de você. Ele não precisava passar por isso, mas Ele fez. Por isso que eu estava dizendo ali, Senhor, quando eu chegar eu quero te abraçar, eu quero te dar um beijo e dizer muito obrigado, Jesus. Nós caminhamos aqui vendo que Deus quer um relacionamento de amor conosco, mas a gente viu que existe o obstáculo do pecado, e eu fui pregando algumas mensagens, começando no versículo 1, do versículo 8 do capítulo 1, e nós encontramos algumas verdades dizendo, pecados precisam ser reconhecidos. Para solucionar esse obstáculo que nos separam do relacionamento com Deus, pecados precisam ser reconhecidos, é o que diz o versículo 8. No versículo 9, a gente aprendeu que pecados precisam ser confessados. Eu preciso reconhecer que eu tenho pecado, eu preciso confessar esse pecado. No versículo 10, nós aprendemos que pecados, a nossa condição de pecador, precisa ser reconhecida. E no versículo 1, que foi a última mensagem que eu preguei em 1 João, a gente aprendeu que não pecar precisa ser o nosso objetivo. Mas quando o versículo 2 do capítulo 2 diz assim, Ele mesmo, Jesus, é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, e não apenas do pecado, os nossos pecados, mas do mundo inteiro. Eu diria a você o seguinte, a solução plena de Deus para o obstáculo do pecado foi a entrega de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque Ele se entregou a uma solução. Porque Ele se entregou, podemos então falar com o Pai. Porque Ele se entregou, nós temos acesso a Deus e podemos ter esse relacionamento de amor. De nada adiantaria reconhecer os nossos pecados, confessar os nossos pecados, admitir a nossa condição de pecador, ter o objetivo de não pecar, de nada adiantaria se Jesus Cristo não tivesse se entregado na cruz do Calvário. Então, a gente aprende a lição de hoje, no versículo 2, é que pecados precisam do perdão divino. Essa foi a solução de Deus. O perdão que vem dele.
o perdão pago por Ele, o perdão que todos nós necessitamos. Viver como Jesus viveu, então, é um privilégio daqueles que foram perdoados. Não espere que alguém venha agir como Jesus agiu, se ela ainda não foi perdoada pelo perdão de Jesus. Da mesma forma, não espere outra coisa, senão agir como Jesus agiu daquelas pessoas que já foram perdoadas por Ele. Ontem na meditação eu falei, olha, nós precisamos perdoar como Jesus perdoou. E isso é muito difícil. Mas no início da meditação, e quando eu estava orando, foi um tempo, foram vários dias Deus colocando, olha, o tema do 4º dia precisa ser perdoar como Jesus perdoou. Eu não sei quem leu, eu não sei o quanto tocou no seu coração, mas foi Deus que mandou escrever aquilo. E logo no início eu disse que o perdão não tem a ver com o tamanho da culpa que a pessoa, ou do mal que a pessoa fez para nós. Talvez você diga, não, tem coisa que é fácil de perdoar, mas tem coisa que é difícil. A gente acha que está no nível da falta que a pessoa cometeu conosco. Mas não. O nosso perdão tem a ver o quanto nós reconhecemos a nossa falta para com Deus. E aí Jesus contou uma parábola sobre isso. Os discípulos perguntaram, Jesus, a gente precisa perdoar uma pessoa 7 vezes? Jesus disse, não 7 vezes, 70 vezes 7 ao dia, a mesma pessoa. O que Jesus estava dizendo? Você tem que perdoar sempre. E aí Jesus conta uma parábola de um credor. Um homem devia, e o texto na NVT diz 60 milhões de moedas a um credor. E ele devia. E ele pediu, tem misericórdia de mim, eu não tenho como te pagar, mas se você tiver misericórdia, eu vou te pagar tudo. E aquele credor diz, olha, tudo bem, vai, eu te perdoo. Aquele servo que devia 60 milhões, encontrou com alguém que devia 100 moedas de prata. Olha lá, uma dívida de 60 milhões de moedas foi perdoada, e aquele senhor que devia 100 moedas, o servo disse, não, tranca esse homem na cadeia, ele só vai sair da cadeia quando pagar tudo que me deve. E aí, o primeiro credor diz assim, fica sabendo, e chama aquele servo, eu te perdoei 60 milhões, e você não perdoa 100? 100 moedas daquele que te deve? O que Jesus está dizendo é que quando nós comparamos qualquer coisa que alguém cometer conosco, não se compara ao que nós cometemos para com Ele e ao que Ele nos perdoou. Logo, perdoar como Jesus perdoou, é perceber que, se Ele me perdoou, não tem nada na face da terra que eu não possa perdoar. Assim age quem já foi perdoado. Vai agir como Jesus perdoou. Não mensurando a falta que cometeram conosco, mas olhando para como Ele nos perdoou. E se Ele me perdoou, então eu também posso perdoar. Hoje eu quero falar com vocês sobre o significado dessa entrega de Jesus. Às vezes a gente passa pela crucificação, pela vida de Jesus na cruz, pela morte na ceia, rapidamente, a gente não percebe todo o significado do que foi Jesus se entregar na cruz do Calvário por mim e por você. Hoje eu quero falar sobre 7 significados dessa entrega de Jesus. Olha na sua Bíblia aí. Primeiro, a entrega de Jesus Cristo por nós significou obediência. Jesus se entregar por mim e por você foi uma questão de obediência. Romanos capítulo 5, versículo 19, diz assim, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, eu estou lendo na NAA, assim também, por meio da obediência, um só
de um só, muitos se tornarão justos. Vamos ler juntos? Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Ou seja, a entrega de Jesus na cruz do Calvário, por mim e por você, foi um ato de obediência. Jesus, o Filho, precisou ser obediente em tudo na sua vida de forma perfeita. E o comparativo está com Adão. Adão foi desobediente. O ser humano é desobediente para com Deus. E somente um obediente poderia realizar a justiça de Deus. Jesus obedeceu perfeitamente para cumprir o que Adão não cumpriu. Jesus obedeceu perfeitamente para cumprir o que os descendentes de Adão, que somos nós, não cumpriram. Porque Jesus obedeceu perfeitamente, Ele pode cobrir a nossa desobediência. Porque Ele obedeceu perfeitamente, Ele pode cobrir a nossa obediência. Pensando em viver como Jesus viveu, significa também a gente olhar, se Ele é obediente, eu também preciso ser um servo, uma serva obediente. A vida de Jesus foi completa, foi repleta pela obediência à vontade do Pai. Olha o que diz João capítulo 4, versículo 34. Vamos ler aí na NVT todos juntos? Então, Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Quer dizer, a vida de Jesus girava em torno de fazer a vontade do Pai. A gente até falou ali na escola dominical, na classe, como é desafiador entender o texto de Romanos 8, versículo 29, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas, as fáceis e as difíceis. Mas quando a gente entende que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, por mais que passemos por circunstâncias difíceis, a certeza de um salvo, de um perdoado, é que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável. Então, eu quero viver a vontade dEle na minha vida. Jesus foi obediente em tudo. João capítulo 8, versículo 29, a palavra de Deus diz: e aquele que me enviou está comigo. Ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. A entrega de Jesus significou obediência. A entrega de Jesus significou uma vida completamente vivida, alinhada à vontade do Pai. Nós estamos tão acostumados em um tempo, em um mundo onde as pessoas decidem o que querem fazer, que nós nos esquecemos da característica bíblica de que os homens e mulheres de Deus, da palavra, consideravam Deus em tudo o que faziam. Aí a gente olha às vezes a história de homens e mulheres que experimentaram um relacionamento extraordinário com Deus, a gente diz: eu queria viver como ele viveu, eu queria uma experiência como aquele irmão, como aquela irmã, mas quando você olha aquele irmão, aquela irmã, você vai ver um homem e uma mulher completamente rendida à vontade do Pai. Eu não quero viver a minha vontade, eu quero viver o que Ele tem para mim. Da mesma forma que a palavra vai nos mostrar que a vida de Jesus foi repleta pela obediência à vontade do Pai, o próprio Jesus vai afirmar que seus irmãos, suas irmãs, sua própria mãe, é aquele que faz a vontade do Pai. Em Mateus capítulo 12, versículo 50, Jesus diz assim, olha: quem faz a vontade do meu Pai no céu é meu irmão, é minha mãe, é minha irmã. É meu irmão, é minha irmã,
é minha mãe. Ou seja, o reino de Deus é o reino da obediência. O reino de Deus é o reino da submissão à vontade do Pai. Eu não sei qual é o reino que você está vivendo. Eu não sei qual é a experiência que você tem tido com Deus. Mas há uma grande diferença entre fazer parte de uma igreja, entre fazer parte de uma comunidade e ser do reino de Deus. O reino de Deus é o reino da obediência. Jesus foi obediente e ele afirmou que é família dele todo aquele que é obediente. Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Hebreus capítulo 5, versículo 8 vai dizer: embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. De alguma forma, irmãos, parece, à luz da palavra, que a obediência, ela é aprendida por meio do sofrimento. E muitas vezes, quando a gente sofre, a gente reclama. A gente reclama. Quando na verdade, e eu aprendi, eu acho que de tanto ler a Bíblia na adolescência e no início da minha juventude, eu aprendi rapidamente, toda vez que eu estava sofrendo, eu começava: Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar? O que é que o Senhor quer me ensinar? Me fala logo para aprender, que eu quero sair desse sofrimento. O sofrimento, ele nos ensina a obediência. A morte de Jesus não era necessária para ele. Ele não precisava morrer, mas a morte de Jesus era necessária para nós. No Getsêmani, Jesus, ele ora: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. O filho está conversando com seu pai, dizendo: meu pai, a minha vontade era não passar por esse negócio de cruz. A minha vontade não era ser humilhado como eu vou ser humilhado. Jesus sabia o que ele passaria depois do Getsêmani. Aquela foi a noite da traição, aquela foi a noite da última ceia, aquela foi a noite que Jesus sabia que agora começaria um sofrimento humano, onde na carne ele sofreria, onde na carne ele sentiria a dor pelos nossos pecados. O profeta Isaías, que nós lemos no capítulo 53, diz: nós olhamos para ele, vimos que ele sofreu, achávamos que era por causa dos pecados dele, mas não, era por causa dos nossos pecados. No Getsêmani ele orou: meu Pai, tem uma outra alternativa para a gente salvar todos esses seres humanos rebeldes sem ser pela cruz? Essa foi a oração de Jesus. Tem outra alternativa, Pai. Eu sei que a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável, mas tem outra alternativa. Passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas ele no final diz: todavia, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus Cristo, ele tinha plena convicção de que a vontade de Deus, ela era boa, ela era perfeita e ela era agradável. Ele foi obediente até a morte. Filipenses capítulo 2, versículo 8 vai dizer: sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ouvimos aqui no momento de oração a vida de Jó. A vida de Jó, sofrimento, dor, dificuldades. Ele perseverou, e a teologia do livro de Jó é exatamente esta: na dependência de Deus, o final de tudo é muito melhor. Não importa o que estivermos passando, a Bíblia está nos dizendo: olha, no final confie em mim, eu vou dar tudo em dobro a você. Mas vamos passar pelo sofrimento. Por quê? Porque o pecado entrou nessa terra. E esse pecado é terrível. Não sofreríamos se o pecado não existisse, mas existe. E qual a solução de Deus? Jesus Cristo. A solução de Deus é Jesus Cristo. Então, não teríamos salvação se Cristo não tivesse sido obediente.
Não teríamos perdão se Cristo não tivesse sido obediente. Por causa da sua obediência perfeita, Ele pode imputar sua justiça perfeita em nós. E aí vem as nossas necessidades. Porque Cristo obedeceu. Isso deve gerar em nós uma completa devoção, irmãos. Porque Ele foi obediente. É isso que deve gerar uma verdadeira adoração dentro do nosso coração. Eu e você desistiríamos, como já desistimos de muitas coisas, como já desistimos de muita gente, mas Ele não desistiu. Ele foi à cruz. Grave bem, a Bíblia está revelando que Jesus se entregou por obediência. Por obediência. É como já estava também profetizado pelo sacrifício de Abraão e Isaque. Os estudiosos vão dizer que Isaque tinha aproximadamente 17 anos, quando Abraão leva ele para se sacrificar. Ora, 17 anos, Abraão já tinha mais de 100 anos, 117 anos. Se Isaque não quisesse ser sacrificado, ele podia dizer: pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? E quando Abraão estivesse amarrando, ele: eu não, rapaz, pega outro. Mas ali já era uma figura de que o filho seria sacrificado em obediência. O pai sacrifica o filho se sacrifica em obediência. Isso é Deus Pai, isso é Jesus. Já estava sendo dito lá em Abraão. Então, a primeira aplicação ou implicação dessa atitude de Cristo na nossa vida é a devoção. Ser um discípulo de Jesus, ser um adorador, ser devoto a Jesus é ingratidão. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele foi obediente, eu também quero ser. A Ele seja a honra, a glória, o louvor, o domínio, pelo século dos séculos. É por isso que a gente louva, é por isso que a gente adora, porque Ele é obediente. Porque Cristo obedeceu, eu devo ser obediente também. O padrão de obediência de Cristo deve ser o nosso padrão de obediência. Segundo o significado da entrega de Cristo na cruz do Calvário. A entrega de Jesus Cristo na cruz do Calvário significa sacrifício. Ele se entregou por obediência, mas Ele se entregou como sacrifício. Cristo é o cumprimento de todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento. João Batista, em João 1:29, quando olhou para Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja bem, em todo o Antigo Testamento, aproximadamente 4.000 anos de história, pouco menos na história dos sacrifícios, você vai ver um cordeiro sendo morto. Um cordeiro sendo morto, em petição de perdão. Senhor, perdoa, aqui eu entrego um cordeiro para morrer, para perdoar os meus pecados. Nada foi suficiente para pagar o meu pecado e o seu pecado. Cristo foi o cordeiro perfeito de Deus. Quer dizer, a entrega de Jesus significa sacrifício. Em Apocalipse capítulo 5, versículos 6 a 10, João, quando estava agora tendo uma visão do fim, João, o discípulo amado, estava tendo, Deus o levou para ver o fim de todas as coisas aqui na terra, e ele viu. Ele diz: então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado. Eu fico imaginando a visão que João teve de Jesus. Como é um cordeiro sacrificado? Talvez dilacerado. Essa foi a visão que João teve. E ele diz: mas que agora estava em pé, entre o trono e os 4 seres vivos, e no meio dos 24 anciãos. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que representam os 7 Espíritos de Deus, enviados a todas as partes da terra. Ele deu um passo à frente, e recebeu o livro
da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando o Cordeiro, Jesus, recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante de Jesus, o Cordeiro. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações do povo santo, e entoavam um cântico novo com essas palavras: Tu és digno de receber o livro e abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado. E com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Até nós brasileiros estamos aqui, irmãos. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra. Quer dizer, a entrega de Cristo na cruz do Calvário foi em obediência. A entrega de Cristo na cruz do Calvário foi sacrifício. Pedro diz em 1 Pedro 1, 18 e 19: Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados não foi pago simplesmente com ouro, prata, que perde o seu valor. O preço foi pago, não foi com dinheiro, não. Pedro diz: mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 a 8, diz, 1 Coríntios capítulo 5, do 6 a 8, ele diz: entregue esse homem a Satanás para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é nada bom se orgulharem disso. Não percebe que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Quer dizer, todo o sacrifício suficiente para perdão dos nossos pecados foi a entrega de Jesus na cruz do Calvário. Ainda, Hebreus capítulo 9, versículo 11 a 14 diz: Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu. Não foi feito por mãos humanas, nem faz parte deste mundo caído. Com o seu próprio sangue, e não com sangue de bodes e bezerros, ele, Jesus, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu redenção eterna. Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras más, das obras mortas, para que adoremos ao Deus vivo, pois pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito. O que é que o Novo Testamento está querendo nos atestar, nos confirmar? O único sacrifício suficiente e necessário para termos o perdão de Deus foi o de Cristo. Ele pagou o preço. O que significa sacrifício? Sacrifício tem pelo menos 2 significados. O cordeiro, quando era sacrificado, significava devoção, adoração a Deus. Mas o sacrifício também, ele era substitutivo, vicário e penal. Substitutivo, vicário e penal. Substitutivo é ele estar substituindo algo. Vicário tem a mesma intenção do substitutivo. E penal significa exatamente assumir esferas judiciais. Cumpriu a pena.
O sacrifício de Jesus foi penal, ou seja, ele foi para pagar o que eu deveria pagar. Ah, o juiz deu a sentença, você vai ter morte. Você vai ter a morte como sentença. E aí Jesus diz, não. Eu sei que a sentença é morte, mas eu vou morrer no lugar dessa pessoa. Morte. Obrigado. E aí, precisamos entender que a entrega de Jesus na cruz do Calvário não foi apenas uma consequência do que o Império Romano queria fazer. Não foi apenas coincidência de existir a morte da cruz naquela época. Ele tinha que morrer para pagar a minha e a sua dívida com o próprio Deus. A nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira ainda diz: Jesus Cristo identificou-se perfeitamente com os homens, sofrendo o castigo e expiando a culpa de nossos pecados. Ou seja, Ele pagou a nossa dívida. Eu era o endividado com Deus. Eu tinha que pagar, mas Ele foi lá e pagou no meu lugar. Substitutivo significa que Cristo, Ele morreu não somente em nosso favor, mas Ele morreu em nosso lugar. É por isso que a gente pode dizer, a cruz era para mim. Você queria ser crucificado? Você queria hoje passar pelo que Cristo passou? Para mim, a cruz tem o significado quando Ele diz assim, olha, eu prefiro morrer do que ficar sem você. Eu prefiro morrer do que você morrer nesta cruz no meu lugar. Eu vou pagar por você. A expiação penal significa que Deus exige uma morte por causa dos nossos pecados. A morte do ser humano exige uma morte para pagar. É isso que o Antigo Testamento nos ensina. Olho por olho, dente por dente. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: o salário do pecado é o que, irmãos? A morte. O pecado nos matou, e essa morte exige a morte de alguém. Jesus Cristo veio para morrer, pagando essa morte. Hebreus capítulo 9, versículo 22 vai dizer: sem derramamento de sangue. De fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O derramamento de sangue é a expressão bíblica para morte, ou seja, sem morte não há remissão, não há perdão de pecados. Quando você lembrar que Jesus Cristo se entregou por você, você deve se lembrar que Ele se entregou como sacrifício para pagar pela minha culpa e pela sua culpa. John Hammett, ele diz o seguinte: o pecado é tão sério, tão horrível, que nenhuma coisa menos que a morte é suficiente para expressar a oposição entre Deus e o pecado. Deus abomina o pecado. E o pecado é tão horrível que somente a morte expressa a oposição de Deus para essa realidade de pecado. Nesse sentido, da mesma forma que a luz e a escuridão não podem coexistir, quando você liga a lâmpada no quarto escuro, imediatamente a escuridão se dissipa, vem a luz. Da mesma forma, Deus e o pecado não coexistem. A gente leu, é o que 1 João 1,5 diz, essa é a mensagem que ouvimos dele, que agora lhe transmitimos. Deus é luz e não há nele escuridão alguma. Isso significa que Deus, na sua própria essência, não pode coexistir com pecado algum. Então, qual é a solução de Deus? É o pagamento desse pecado. E esse pagamento Ele fez com o sacrifício do seu próprio Filho.
A morte de Jesus, então, não foi simplesmente para mostrar amor de Deus. Jesus morreu porque nos ama. Sim, mas não foi só por isso. A morte de Cristo, ela também mostra o amor porque ela responde à necessidade do pagamento. O que eu e você jamais poderíamos pagar, Ele pagou. A morte de Jesus, então, na cruz, paga a penalidade dos nossos pecados. Meus irmãos, 3 implicações para a nossa vida. 3 implicações diante disso. Primeiro, adoração. Quando a gente compreende o que Cristo fez, de ser obediente e de se sacrificar, eu quero adorá-lo. Eu quero reconhecer, eu digo, Senhor, louvado seja o teu nome. Eu quero te abraçar quando chegar no céu. Eu quero te dar glória. O texto de Apocalipse que nós lemos, diz que quando ele abriu o selo, quando ele pegou, os 4 seres viventes, os 24 anciãos se prostraram. E se prostrar significa adorar. É por isso que eu digo, eu não gosto, se em algum momento, e a gente não faz isso não, mas eu não admito um negócio desse, quando a gente tem que fazer as pessoas se empolgarem para adorar, não. Quem nunca entendeu o sacrifício de Cristo não é adorador, não tem como. Mas quando a gente compreende, tudo na nossa vida se torna adoração a Ele. Tudo na nossa vida se torna devoção a Ele. A primeira implicação disto é a adoração. A segunda implicação é que porque Ele teve que morrer para nos salvar, então a salvação é exclusiva por Cristo. Não há nenhuma outra maneira de uma pessoa ser salva. Cristo é a solução de Deus. Então não é uma religião, é Cristo a solução de Deus. Quem ainda não nasceu de novo, quem ainda não está em Cristo, pode tentar de tudo, não soluciona o problema com Deus. A solução é Cristo, o sacrifício de Cristo. Você já reconheceu Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Ou há anos você está na igreja? Enquanto Ele não for o teu Salvador, o teu Senhor, enquanto você não reconhecer, Senhor, eu reconheço que eu sou pecador e que o teu sacrifício na cruz do Calvário foi suficiente, você está perdido. E por último, a implicação. Se a salvação, a única solução é Jesus, se a solução exclusiva é Cristo, então surge uma necessidade, uma obrigação missionária nossa como igreja. Temos a obrigação de anunciar essa exclusiva salvação para o mundo. Talvez você olhe para algumas pessoas e diga, não, mas ele é um religioso tão bom, ele está lá na religião dele, está lá, mas vai para o inferno. Vai para o inferno. Porque a solução não é religião, a solução é Cristo. Precisamos dizer às outras pessoas, olha, não é a sua religião que salva. Não é religião alguma. Uma solução salva, Jesus. Você já crê nele? Você já vive como ele viveu? Meus irmãos, que Deus possa nos abençoar. E eu quero invocar aqui, nós vamos cantar.